Testes de flexibilidade. Bom, eu vou começar com um que é bem comum, muito utilizado já em artigos científicos, mas que ultimamente vem caindo por terra, que é o banco de Wells. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem como é que ele funciona, mas basicamente, geralmente tem uma caixa, ele pode ser adaptado para fazer no chão também, mas ele é como se fosse uma espécie de caixa que tem essa régua em cima. E aí o bailarino posiciona os dois pés, né, a sola do pé nessa caixa, os joelhos esticados, mão esquerda em cima da mão direita, braços esticados, e aí ele tem que empurrar uma reguinha que tem de maneira lenta, né, ele não pode dar aqueles solavancos, e aí a gente consegue medir em que número ele conseguiu chegar. E por que esse teste não é muito utilizado? Teoricamente, ele foi criado para medir a flexibilidade dos posteriores de coxa. Mas, observando esse teste, se você entende um pouquinho de biomecânica, você vai perceber que, às vezes, a flexibilidade de coluna, às vezes a falta de flexibilidade ou o excesso de flexibilidade de coluna, pode enganar aí um pouquinho o teste. Mas é um bom teste para a gente começar a usar, por exemplo, com pessoas que estão iniciando, principalmente jovens, né? Aí na faixa de 8, 10, 12 anos, que a gente consegue aprimorar essa flexibilidade numa velocidade um pouco mais rápida. Então, vocês conseguem medir esse pré e pós e mostrar a evolução aí. E eles ficam bem felizes com os resultados. E um outro protocolo, um pouco mais completo, utilizado, é o FlexiTest. Ele mede a amplitude de movimento de diversas articulações do nosso corpo e não só da perna, do quadril, enfim, como o anterior que eu mostrei para vocês. Porém, ele tem um fator que dificulta um pouco a aplicação desse teste. Você precisa dar uma pontuação para o bailarino conforme vai a amplitude de movimento. E aí você precisa ter todo o protocolo. Existe um livro só sobre esse teste, que explica exatamente como você aplicar, quando que você vai dar a pontuação 0, quando você vai dar a pontuação 1, pontuação 2, pontuação 3, enfim. Então, mas ele é bem completo, são 20 exercícios, ele mede a amplitude da coluna, do quadril, do tornozelo, enfim, de tudo. E essa também é uma opção, porém ela é um pouco demorada. Eu, por exemplo, levo de 20 a 30 minutos quando eu aplico. E existe uma outra forma que eu gosto bastante também. Isso não tem uma validade científica, mas como eu falei, como a gente quer mostrar uma evolução, tanto para nós quanto para o bailarino e para os pais desses bailarinos, trabalhar com fotos é bem legal. Então eu vou trazer para vocês 2 aplicativos que eu utilizo. Um deles chama Hold Technique. Eu vou deixar aqui embaixo também ele escrito bem certinho, para que vocês possam pesquisar e baixar esse aplicativo. É gratuito e você consegue colocar, você, digamos, tira foto do teu bailarino e consegue colocar os ângulos, né, dos movimentos. Vamos pensar, por exemplo, numa abertura. O bailarino tem o sonho de fechar a abertura. Então, você vai ter que ter alguns parâmetros para você tirar essa foto antes e depois. Por exemplo, a distância que você vai estar com a câmera do seu bailarino precisa ser a mesma. Você não pode tirar a foto mais perto no pré-teste e mais longe no pós-teste, porque isso vai dar diferença na hora de fazer esse ângulo no aplicativo. Então é importante que vocês meçam aí essa distância para tirar a foto, assim como a altura que a câmera vai estar. No caso de uma abertura, a câmera pode estar posicionada, né, no caso do celular, pode estar posicionado bem no chão. Aí você vai tirar a foto, vai jogar lá no aplicativo e vai conseguir colocar os ângulos e vai ver, por exemplo, que o bailarino, né, o ideal seria que ele fechasse 180 graus. Então, digamos que ele esteja em 150 graus, 160. Então, você vai conseguir anotar, mandar para o teu bailarino. Alguns meses depois, faz novamente e manda para ele ver essa evolução.
Isso é só um exemplo. Você pode usar para, por exemplo, a amplitude de um arabesque, do movimento que for. E um segundo aplicativo chama Goniometer. Esse você consegue utilizar ele grátis por um tempo e depois ele se torna pago. Mas que dependendo aí da quantidade de bailarinos que você tenha, vale a pena. Como é que ele funciona? Ele funciona basicamente como um goniômetro. E o que é um goniômetro? É basicamente essa reguinha que vocês estão vendo aqui. Ele é um equipamento bem barato, se eu não me engano eu paguei R$15, porém ele é um pouco mais detalhado, você tem que pegar exatamente o ponto certo para conseguir ver a angulatura. Já esse aplicativo que eu falei para vocês, que chama Goniometer, ele funciona como esse goniômetro, ele mede a angulação da articulação, a amplitude de movimento da articulação. Então você vai posicionar o celular na articulação, no ponto da articulação, e aí vai pedir para que o bailarino faça um movimento, e aí você vai acompanhar e ele vai te dar aí a angulação desse movimento. Então é uma coisa bem mais tecnológica, mas também temos a opção desse goniômetro. Então, eu mostrei aqui para vocês 4 equipamentos para medir a flexibilidade e amplitude de movimento dos bailarinos. As que eu mais utilizo realmente são as fotos, principalmente quando a gente faz uma avaliação online. Fica bem difícil a gente fazer essa questão da angulação, né, com um goniômetro, por exemplo. E o banco de Wells dificulta, porque precisa ter toda a montagem, precisa ter a caixa ou então a fita métrica, precisa ser colocado numa posição correta. Então, o que eu acabo utilizando mais e o que eu acho que também é mais prático é essa questão das fotos, porque você vai lá, bate foto ou faz o vídeo e aí você consegue angular, colocar essa angulação depois. Mas é preciso tomar o cuidado que eu já falei para vocês, da foto, da câmera estar posicionada na mesma posição, na mesma distância, na mesma altura, enfim. E também essa questão do aplicativo, se você trabalha, né, no presencial, também é uma boa opção. E para finalizar essa parte da avaliação física, eu vou exemplificar alguns outros testes para vocês que são possíveis. E além desses, existem inúmeros. Eu só trouxe esses que é para mostrar para vocês que existe sim um teste específico para cada coisa que você quer medir, quantificar, enfim. Então vamos lá. Por exemplo, o teste de Thomas. É um teste para a gente medir se a pessoa tem encurtamento do músculo ilho-psoas, que é esse músculo que vocês vão ver na imagem aí. Um outro teste, por exemplo, é o teste de Ober, que a gente usa para verificar se tem uma contratura, um excesso de tensão no trato iliotibial, que é essa região do lado da coxa, na região lateral da coxa, que é o que está aparecendo aqui para vocês. Teste de Trendelenburg é um teste para a gente verificar se há fraquezas dos músculos abdutores do quadril. E o que são esses músculos abdutores do quadril, rapidamente? São os músculos responsáveis, por exemplo, por fazer o andeor, né? Então, se a gente identifica que o bailarino tem esse déficit de força, né? A gente consegue saber por que ele não consegue, talvez, abrir melhor esse andeor, né? Então, também a queda da pelve, às vezes você observa que o bailarino tem a queda da pelve, também é por conta dessa fraqueza dos músculos abdutores. Teste do piriforme. Piriforme é um músculo rotador lateral profundo que fica por baixo do nosso glúteo. E esse teste serve também para a gente ver se há uma contratura ou uma tensão em excesso nessa musculatura. E só uma curiosidade agora, em torno de 15% da população, em geral, né, não falando agora só de bailarinos, mas da população em geral, 15% tem o que a gente chama de síndrome do piriforme, que é quando o nervo ciático passa pelo meio desse músculo do piriforme. E aí, quando esse músculo do piriforme está contraturado
ou tá muito tenso, ele acaba pressionando esse nervo ciático e aí a dor irradia e a dor fica fortíssima. Outros testes que a gente pode utilizar também com o bailarino, por exemplo, são os testes de hipermobilidade, testes de mobilidade de tornozelo, quadril, que é o que a gente mais utiliza na dança. Para a gente saber, por exemplo, se um bailarino tem frouxidão ligamentar. O que é? É basicamente essa hipermobilidade. As articulações, né, ficam um pouco mais frouxas. Frouxidão ligamentar, ligamentos frouxos. Então, o que você vai pedir pro teu bailarino fazer? Pede para que ele flexione a mão e aí você vai pedir para que ele empurre o dedão e tente encostar lá no antebraço. Se ele conseguir encostar, o teste ele é positivo. Então, muito provavelmente, o seu bailarino tem hipermobilidade. E se ele tem isso, manda ele urgente fazer um fortalecimento para recuperar um pouco essa rigidez, para manter as articulações firmes e prevenir lesões, né? Porque quem tem essa hipermobilidade já está mais predisposto a sofrer lesões. E para a gente terminar essa parte, eu gostaria de frisar que é super importante que vocês façam esses testes, tanto o pré-teste quanto o pós-teste, ou o pré-teste, quando eu digo pré-teste, pode ser no começo do semestre e o pós-teste no final do semestre, ou no início do mês e final do mês, tudo vai depender do seu objetivo com a aula. O que não dá para fazer, por exemplo, é você fazer o pré-teste e aí deixar de treinar essa capacidade que você testou e querer refazer o pós-teste. Você só vai perder tempo e vai acabar até desmotivando um pouco seus bailarinos, porque eles não vão ver resultados. Mas, na verdade, foi só o teste que foi feito que não tinha necessidade. Outro fator importante é que vocês façam o pré-teste e o pós-teste da mesma forma. Se vocês fizeram um aquecimento com os bailarinos no pré-teste, faz esse mesmo aquecimento no pós-teste. Se você fez o teste com os seus bailarinos com o corpo frio, faz no pré e no pós. Então, é bem importante que tenha essa igualdade para não diferenciar muito os resultados, porque a gente sabe que às vezes, por exemplo, num teste de flexibilidade, se o corpo está aquecido, obviamente que o bailarino vai conseguir uma amplitude maior. Então, tomem cuidado com isso. E de quanto em quanto tempo vocês precisam fazer esses testes? Bom, como eu já falei, tudo vai depender do objetivo. Se você vai trabalhar durante um semestre inteiro, faz no início do semestre e no final. Se você vai trabalhar por um mês, faz no início do mês e no final do mês. Se você vai trabalhar por uma semana, faz no início da semana e no final da semana. Não tem um critério, tudo vai depender do objetivo, do tempo que você vai trabalhar isso com os bailarinos. E além de toda essa importância de fazer essas avaliações, a gente consegue tornar também as nossas aulas mais dinâmicas. Os alunos gostam de coisas que são diferentes. É até um incentivo para eles buscarem estar sempre evoluindo. É até um incentivo para que eles busquem essa evolução constante na dança. Então, sobre avaliação física, era isso. Lembrando que esses testes que eu trouxe para vocês é com o intuito de comparação, de comparar a evolução dos bailarinos e não um teste científico para estudos, pesquisas. Claro que a maioria dos que eu trouxe aqui para vocês tem respaldo científico, sim, mas aí a gente teria que cuidar de alguns critérios como temperatura do dia, aquecimento, resfriamento, enfim, são os inúmeros os fatores que a gente precisa cuidar quando a gente vai fazer uma pesquisa. Então, só para salientar que é a nível de comparação de evolução e não para a gente fazer uma pesquisa científica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre avaliação física e vamos para o próximo módulo.